Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, aposentado, com pós-graduação em psicanálise clínica em direito penal. Hoje abordarei uma escola psicológica que não é muito conhecida aqui no Brasil, que é a psicologia da Gestalt, que teve origem na Alemanha. Psicologia da Gestalt tem um significado aproximado de psicologia da forma. Ao falar da psicologia da Gestalt, procurarei dar uma visão de um dos seus fundadores, que foi Wolfgang Kohler. Retirando do livro que fala sobre as teorias de Wolfgang Kohler, que está aqui em minhas mãos, darei uma introdução para dar a vocês uma visão sintética dessa psicologia. Falar da biografia e da obra de Kohler é escolher uma dentre três igualmente férteis em teorias e experimentos, a fim de representar o movimento gestaltista na psicologia, cada qual isoladamente exibe relatos sobre a escola, seja Wertheim, Kafka ou o próprio Kohler. Cada um tem inúmeros artigos que expõem total ou parceladamente obras que espelham o mesmo ponto de vista dentro da psicologia. O que fez em nosso caso o ponteiro pender a favor de um dos três foi unicamente sua existência mais longa. Kafka faleceu em 1941, Wertheim em 1943 e Kohler em 1967. De 1943 a 1967, a obra de Kohler não foi pequena. Em 1944 surgiu seu artigo acerca do pós-efeitos. De 1944 em diante, saem publicações a respeito de correntes cerebrais no fim da vida. Há uma retomada de preocupações iniciais. Além disso, há nele uma preocupação com problemas físicos que não se encontra com a mesma nitidez em seus companheiros. Mas, sem dúvida, a obra de Wertheim ou de Kafka traz em seu bojo outras contribuições. Darei uma ideia, mais ou menos, da biografia de Wolfgang Kohler, um dos fundadores da psicologia da Gestalt. Wolfgang Kohler nasceu a 21 de janeiro de 1837 em Reval, Otalin na época, e atualmente faz parte da Rússia. Seus pais, Franz e Minnie Kohler, eram de origem alemã. Aos 6 anos, a família mudou-se para a Alemanha, onde Kohler iniciou o ginásio em Wolfenbüttel em 1896 e nele permaneceu até 1905. Seus estudos universitários foram feitos em Tübingen, 1905 e 1906, Bonn, 1906 e 1907, e Berlim, 1907 e 1909. Nesta última universidade alcançou o título de doutor mediante tese feita sob orientação de Karl Stumpf. Seu trabalho visou a natureza e o número de atributos tonais, assim como o caráter vogal, um capítulo da psicoacústica. Foi todavia nas aulas de física de Max Planck que tirou sugestões sobre sua obra futura. Em 1910, recém-formado, foi contratado pela Universidade de Frankfurt em Main. Nessa mesma universidade chegaram, pouco depois, Max Wertheim e Kurt Kafka. O primeiro trazia consigo a ideia de um experimento. Realizou, tendo Kohler e Kafka como sujeitos.
Aposentou-se em 1957 de morar em Enfield, New Hampshire. Continuou, contudo, seu trabalho experimental no Dartmouth College e ia frequentemente a Boston para auxiliar Hans Lucas Teuber na organização de um novo laboratório de psicologia. Visitava anualmente a Universidade Livre de Berlim e a Universidade de Uppsala, na Suécia. Apesar de ter se naturalizado americano, em 1946 aceitou em Berlim o título de Ehrenbürger, isto é, cidadão de honra. Em 1967, após receber um grau honorífico em Uppsala, combinou um trabalho experimental com Gunnar Johnson. Todavia, 11 de junho de 1967, Kohler faleceu aos 80 anos. Isto é um resumo da biografia de Karl Kohler. Darei agora um conceito, uma noção a vocês da psicologia da Gestalt. Cento e 162. A psicologia da Gestalt. Antecedentes da psicologia da Gestalt. A palavra alemã Gestalt é difícil de traduzir-se. Titchener sugeriu o termo configuração, mas de algum modo isso foi aceito. Outras traduções possíveis são forma, padrão ou estrutura. Todas elas dando certa impressão do sentido da palavra. Nenhuma, porém, por si só, captando exatamente o sentido do termo alemão. Por isso a palavra Gestalt tornou-se parte do vocabulário técnico da psicologia, muito antes do desenvolvimento formal da escola da Gestalt em psicologia e filosofia. Goethe havia usado o termo e o conceito de maneira que, até certo ponto, antecipava seu emprego posterior pelos psicólogos gestaltistas. Na psicologia da Gestalt, o mundo é visto de maneira conjunta. Até na terapia da psicoterapia, da gestalterapia, o paciente é encarado de maneira em conjunto. Não só a parte comportamental, como a sociedade, o mundo global em torno de si, sem descurar também da chamada introspecção, que foi muito utilizada pela psicanálise. Inclusive, Wolfgang Kohler fez uma experiência com chimpanzés, onde, através da observação, ele estudou a inteligência, o grau de inteligência dos animais quando esteve exilado nas Ilhas Canárias. Procurarei também dar uma visão da psicologia da Gestalt mais recente, a de Lewin, a psicologia da Gestalt mais recente. Enquanto os fundadores da psicologia da Gestalt concentraram-se em processos cognitivos, como aprendizagem, pensamento, inteligência e percepção,
Kurt Lewin, 1890 a 1947, preocupou-se principalmente com a aplicação dos princípios da autodistribuição dinâmica das forças, da reestruturação do campo e do insight à motivação, à personalidade e aos processos sociais. Seu trabalho mais recente sobre pequenos grupos de que se originou e se difundiu rapidamente o campo da dinâmica de grupo, estudo empírico de interação dentro de grupos e da produtividade do grupo com função da estrutura do grupo, bem como sua análise do comportamento infantil, utilizaram com talento os princípios dinâmicos da Gestalt, que autores subsequentes denominaram teoria de campo, em linha com o primitivo uso do termo de Kohler, para caracterizar a abordagem gestáltica. Lewin procurou compreender a pessoa e sua situação de modo como a própria pessoa a vê, em termos de seu espaço vital, com suas várias barreiras e valências psicológicas, gostos e aversões da pessoa em relação a objetos, pessoas e atividades. Colocou esses conceitos juntamente com tensões como as produzidas por um problema não solucionado e vetores como motivo ou tendência para ver um filme ou assistir a um concerto, na forma de símbolos topológicos, na esperança de ser capaz de manipulá-los melhor sob essa forma. Então, a psicologia da Gestalt, no meu modo de ver, apesar da sua complexidade, tanto na psicologia desta propriamente dita como na gestoterapia, ela leva uma certa vantagem sobre as outras psicologias pelas várias vertentes que da sua abordagem, tanto no aspecto externo, social, como na parte da introspecção que ela não negligencia. Esses são dados preliminares e sintéticos do que vem a ser a psicologia da Gestalt ou psicologia da forma ou estrutura.